Fala galera, beleza? Bom, Murilo aqui de novo e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o aquarismo plantado, né? Com foco na iluminação. Eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo hoje já tentaram ou tenham plantado e sempre tiveram um sonho de ter umas plantas muito vermelhas, planta carpet igual o Meimentos Cuba, que é uma planta um pouco mais difícil, algumas plantas mais raras ainda, como uma Polostemon Hellfire, né? Enfim, dentre outras, uma infinidade de plantas, né? E aí hoje eu queria dar algumas dicas para vocês, né? Como comentado no vídeo passado, a iluminação ela é muito importante mesmo. E são várias características que definem, né, se ela vai ser adequada ou não para um aquário, né? E no caso do plantado, é muito legal se atentar ao seguinte, tá? Os picos de fotossíntese eles sempre se dão na faixa azul e na faixa vermelha de iluminação, tá? São os dois maiores picos onde as plantas se desenvolvem, tanto na clorofila A, clorofila B e beta-carotenos, né, que são os três elementos principais, fundamentais para que a fotossíntese aconteça e as plantas consigam se desenvolver legal, tá? E é uma faixa que vai ali do ultravioleta, pouca gente sabe disso, mas que vai do ultravioleta ali de 400 nanômetros, tá? Até mais ou menos 500 nanômetros, né? E depois de 600 nanômetros mais ou menos até 700 nanômetros, né? Que é a faixa do vermelho e do alaranjado, tá? Então é muito legal, vocês olhando aí por esse gráfico aí, você consegue entender um pouco mais sobre os picos de iluminação e o como ele afeta o desenvolvimento da planta, tá? Então quanto maior a iluminação, quanto maiores os picos de azuis e de vermelhos uma iluminação tem, com certeza melhora a qualidade das plantas, melhora o desenvolvimento delas, tá? Muito se fala, né, eu fico um pouco assim, a respeito de quantidade de lumens para um aquário plantado. Esse conceito já caiu em desuso faz muito tempo mesmo, tá? Atualmente com as luminárias de LEDs, isso não é utilizado mais, são outros parâmetros utilizados para uma luminária de LED, né, ser escolhida. Por quê? Antigamente nós utilizávamos as tubulares nos nossos aquários plantados, né? Tem algumas pessoas que ainda utilizam, tudo bem, né? Que são desde a T12, T10, T8 e a mais tecnológica, digamos assim, né? A mais atual, que seria a T5, né? E qual que é a diferença entre elas? É a espessura dela, né? O diâmetro de cada lâmpada e, consequentemente, se você utilizar uma calha, né? Como vocês conseguem ver na imagem, os fachos dela sofrem maiores reflexões conforme vai diminuindo o tamanho, né? E qual a desvantagem disso? Você sempre tem muita perda de luz, né? Então esse cálculo aí, que nunca foi muito exato, nunca foi muito preciso para o aquarismo, né, de lumens por litro, lumens para 120 lumens para ter um high-tech, 70 lumens para baixo para ter um médium, né? Enfim, isso nunca foi tão legal, justamente por conta disso, né? Porque pegaram como parâmetro mais ou menos uma tecnologia de lâmpada fluorescente para usar como comparação. E aí vem o LED, e o LED ele é unidirecional. O que é isso? Ele emite luz somente no sentido, né? Então você não vai ter tanta perca, né, de iluminação quanto você tem numa T5, numa T8, porque a luz, o que acontece com ela? Ela reflete para todos os lados, né? Então, se você não tem uma calha, a luz se perde numa direção e você tem luz só na direção que vai para o aquário. O LED não. O LED ele é uma luz pontual. Então, toda luz proveniente dele, ela vai para baixo no aquário, entendeu? Ainda mais com a utilização de lente. Então, com a utilização de lente, principalmente de 90 graus, né? Toda a luz incidente, né? Toda a luz que sai do LED, ela faz um ângulo, né? E entra dentro do aquário. Então, eu vou falar, tá, que praticamente 70 a 75% de toda a luz da superfície ela consegue chegar com a mesma intensidade ou com pouca perda no fundo do aquário, tá? Claro que são N fatores, tem a qualidade da água que interfere, a altura da coluna de água do aquário, né, que no caso seria a altura do aquário, então são N fatores que interferem. E você utilizando uma lente num LED, você com certeza consegue carregar muito mais luz para o fundo do aquário do que se você utilizar, né, como muitas pessoas utilizam, uma luminária de LED sem lente, né? O porquê disso? O que interfere?
quando você não tem uma lente para focar a luz no fundo do aquário, toda a luz ela fica muito dispersa na coluna d'água. Aí acontece alguns efeitos que os aquaristas às vezes ficam um pouco preocupados, que seria o quê? Né? As plantas elas começam a procurar o centro do aquário, né? Porque não tem uma distribuição legal de iluminação, e principalmente as plantas vermelhas, elas só atingem a tonalidade quando elas estão praticamente na flor da água, né? Quando elas estão para sair da água. Porque na superfície, né? no filme da água, por assim dizer, é onde você tem a maior taxa de iluminação. Só que essa iluminação ela fica presa ali, ela não consegue adentrar em toda a camada do aquário, né? Toda a água do aquário, né? Até o fundo do aquário. Então é um dos fatores assim que acaba limitando o crescimento de plantas vermelhas, né? Na verdade nem tanto o crescimento, eu acredito que mais a coloração, tá? Porque um dos fatores para a coloração de plantas vermelhas considerando que você tem um aquário 100%, com uma boa injeção de CO2, uma boa fertilização, né, com substrato legal e tudo mais, é a iluminação. A iluminação é o fator decisivo nessa hora, porque a planta ela precisa sofrer um estresse muito grande para poder produzir alguns pigmentos onde aumenta a tonalidade vermelha. Então, quanto mais forte a iluminação, mais vermelhada a planta vai ser. Ah, então é só colocar mais luz? Calma, não é bem assim também. Lembra no início do vídeo que eu te falei que são alguns picos, né, de luzes que fazem a diferença na clorofila? Ok. Se você tem uma luz só azul, né, uma luz de 15 mil kelvins no aquário plantado, você está fornecendo muita luz azul para as plantas. Está faltando vermelho. A mesma coisa, se você tem uma luz de 5 mil kelvins, você está fornecendo só vermelho praticamente e está esquecendo um pouco dos picos de azuis. Então você precisa ter uma iluminação adequada para fornecer todos os parâmetros, tanto a faixa ultravioleta, a faixa violeta, desculpa, né, quanto a faixa azul, quanto a faixa vermelha, para você ter um crescimento legal, uma coloração legal, tanto de peixe quanto de plantas, tá? E é isso. Eu gostaria que vocês deixassem seus comentários, suas dúvidas, né, sugestões também. Fiquem à vontade para fazer perguntas, né? E nos próximos vídeos a gente vai falar um pouco mais sobre iluminação para marinho. E aí a gente já vai começar a dar algumas dicas sobre plantados, né? Como montar um plantado legal. E é isso, beleza? Bom, curta a página nossa no Facebook, siga a gente no Instagram e dá um joinha lá no YouTube, beleza? Um abraço, galera!